Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre revisão da vida toda. Teve movimentação no julgamento, né? Na última sexta-feira, né? Então foi retomado o julgamento e nós vamos falar sobre essa retomada, sobre esse julgamento. Então estou passando para você as últimas notícias, né? Notícias atualizadas sobre o julgamento da revisão da vida toda. Então já faço o convite para você nos acompanhar até o final para você ficar bem informado e bem informada sobre a revisão da vida toda. E antes de continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, que é super rápido, se inscrever em nosso canal e deixar seu like, assim fortalece o nosso canal. E também estou deixando uma dica de renda extra na descrição desse vídeo. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele formou na última sexta-feira, né, maioria para rejeitar os dois recursos contra a decisão de março desse ano, né, que derrubou a possibilidade da revisão da vida toda de aposentadoria do Instituto Nacional de Seguro Social, né? O placar era, né, até sexta-feira, o placar era de 7 votos a 1 pela rejeição dos recursos, né? Votaram contra os pedidos o ministro Nunes Marques, que é o relator, Cristiano Zanin, né, Flávio Dino, né, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes, ele divergiu e votou a favor, né, de garantir a possibilidade da chamada revisão da vida toda nas aposentadorias. O recálculo é uma demanda de aposentados que buscam rever os valores recebidos mensalmente do INSS. O caso ele é analisado em sessão virtual, né? Quer dizer que não é presencial, que começou nessa última sexta-feira, dia 20, né? O julgamento ele vai até dia 27 de setembro. Né? No formato, não há debates, né, nos votos entre os ministros, e os votos são apresentados num sistema eletrônico. Como diz agora o texto, o debate é através de sessão virtual. Os ministros não vão debater os votos, eles vão proferir os seus votos. Cada um vai proferir o seu voto até o dia 27, conforme ele for agendando, né? De repente ele vai estar no seu escritório, vai estar lá no STF mesmo, mas ou na sua casa ele vai poder proferir o voto e esses votos vão ser computados conforme vai vir o voto de cada ministro. A Corte ela julga recurso apresentado pelo Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, né, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, contra uma decisão do próprio STF que invalidou o entendimento que permitia a revisão das aposentadorias. Nessa ocasião, eram 7 votos a 4. Os ministros do STF entenderam que os aposentados não podem optar pela regra mais vantajosa na hora de calcular o seu benefício. Isso, na prática, derrubou a revisão da vida toda que havia sido validada em 2022 em outro processo. Essa parte ela fala, né, dessa revisão da vida toda que tinha sido aprovado, né, que haveria esse recálculo das aposentadorias. Então, pelo que a gente está vendo, isso já foi derrubado e, conforme a gente está olhando aqui, provavelmente essa revisão da vida toda, ela não vai ter essa regra mais vantajosa para os trabalhadores, né? A posição ela foi apresentada pelo ministro Zanin e acompanhada pelo ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Nunes Marques. Ficaram vencidos nessa ocasião os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia. A decisão ela foi dada em 2 ações que questionavam os pontos de normas de 1999, que alterou pontos de lei de benefícios da Previdência Social, em consequência da reforma da Previdência aprovada no ano anterior. Ao validar um desses pontos, que trata de uma regra para
cálculo de aposentadoria, os ministros eles voltaram para que ela tenha que ser obrigatoriamente. Isso barra na prática o poder de escolha do aposentado, que ampara a possibilidade dele optar pela regra da revisão da vida toda. Há grande interesse do governo federal em evitar a autorização para a revisão dessas aposentadorias pelo alegado gasto que provocaria aos cofres públicos. Uma estimativa inicial de impacto foi calculada em 480 bilhões, isso num cenário pessimista, né? Em que todos os aposentados pudessem revisar os seus benefícios. Esse é o grande encalço dessa revisão da vida toda. É que o governo ele estima um impacto, né? Se for aprovada essa revisão dos recálculos das aposentadorias, né? No mínimo 480 bilhões. Então, com certeza, o governo não vai querer aprovar, né, essa revisão da vida toda com retroatividade. Né? Então, essa é a grande alegação do governo para a aprovação da revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda ela tem esse nome porque se refere ao recálculo do valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições feitas durante a vida do trabalhador, inclusive aos anteriores à adoção do Plano Real em 1994. Esse texto que eu acabei de ler já falou tudo, né? Ela tem esse nome porque se refere ao recálculo das aposentadorias, considerando contribuições feitas, né, pelo trabalhador, inclusive aos anteriores da adoção do Plano Real em 94. Né? Pela regra de transição adotada depois da reforma, né, da Previdência em 1998, só deveriam ser consideradas para o cálculo da aposentadoria as contribuições feitas a partir de 1994. A regra foi adotada para não prejudicar o trabalhador, né, que sofria por causa da elevada inflação antes do Plano Real. Ocorre que, em alguns casos, houve prejuízo e o trabalhador recebia uma aposentadoria maior se pudesse ser enquadrado na regra definitiva e não de transição. Né? Em dezembro de 2022, o STF decidiu que a aposentadoria o aposentado ele poderia optar pela regra que fosse mais vantajosa, né? Em dezembro de 2022. Tá? Assim, validou o recálculo considerando as contribuições feitas durante sua vida no Plano Real, a chamada vida toda. Então, esse julgamento ele está ocorrendo. Né? Ele tem até o dia 27 para os ministros proferirem os seus votos. Né? Aquele grande embate. Os trabalhadores, né, de um lado e o governo do outro. Pelo valor que o governo presume que vai ter que arcar se for aprovado, no mínimo 480 bilhões, com certeza o governo não vai querer que seja aprovado. Já os trabalhadores, eles se acham num direito, pois esses anos todos teve essa diferença de valores, né, para essa revisão. Então, cada um, como se diz, puxando do lado para ver o que seria melhor. Vamos torcer que os trabalhadores sejam beneficiados nessa revisão da vida toda. Como eu falei, o julgamento vai até o dia 27. Até o dia 27, os ministros que não votaram ainda têm o direito de fazer o seu voto via sessão virtual. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.